fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Glória a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo fosse. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, meu celular tá... Eu vou tentar aqui só mais uma vez. Acho que não vai não.
Glória a Deus. Irmãos, o que nós viemos fazer aqui, nessa noite? Viemos adorar. Quero convidar todos que fiquem de pé. Vamos adorar o Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor. Glória a Deus. Cante assim, ó. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. A igreja, vim para adorar-te, vim para mostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar. Totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Aleluia. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Declare: eu nunca saberei os meus pecados lá na cruz. Vim para adorar. Maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Para mim. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai.
Irmãos, vamos louvar assim ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, só a igreja. Ao Rei eterno, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare: poderoso Deus,
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Mais uma vez. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor.
vida, Senhor. Declare: maravilhoso, maravilhoso é. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Podem sentar. Eu convido o irmão Cícero, está com a oportunidade para trazer a palavra para a igreja. Amém? Irmãos, que cada um de nós nessa noite venha se concentrar no culto, venha deixar os pensamentos que podem atrapalhar a sua meditação. Que Deus venha abrir a nossa mente e que nossa vida seja edificada para a glória de Deus. Amém? Pai do Senhor, irmãos, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo venha constranger os nossos corações. Que cada um de nós, como foi cantado esta noite, nós possamos desfrutar desse amor tão grande, que é o amor de Deus na pessoa do seu Filho, por cada um pecador que se arrepende dos seus pecados e lhe confessa. Então, que cada um de nós sejamos cativos à palavra de Deus essa noite, que o nome dele possa ser exaltado. O interesse de estar aqui é só engrandecer o nome do Senhor, que ele seja engrandecido, porque enquanto mais ele for engrandecido nas nossas vidas, mais nós vamos ver a nossa condição, mais nós nos prostraremos, como foi cantado essa noite, diante dele, da sua beleza e da sua santidade. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Livro de Êxodo, capítulo 33, irmãos. Capítulo 33. 33. É um texto bastante conhecido e muito lindo, um diálogo de Moisés e o Senhor Jesus, ou o Senhor Deus. Êxodo 33, a partir do versículo 13, irmãos. Versículo 13 até o versículo 23. 10 versículos. Amém? É um texto conhecido. E é um texto, irmãos, que nós precisamos muito nos nossos dias, que fala de relacionamento. Desejando um relacionamento mais profundo com Deus, com o nosso Deus. E que cada um de nós possa ser constrangido pelo testemunho de Moisés aqui. Êxodo 33, 13 em diante. Já encontraram, irmãos? Pronto, eu vou ler aqui, que aqui eu acho melhor aqui no celular agora, por causa das letras que é um pouco maior. Diz assim a palavra do Senhor: se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação
é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o meu nome, o nome do Senhor. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer, ou ter compaixão. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha ou sobre a fenda da rocha, te porás. E quando a minha glória passar, eu te porarei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E depois, quando tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Amém? Vamos fazer uma oração, mais uma oração, né, irmãos? Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus, nesse texto que é tão lindo. Pai santo e amado Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, com os corações rendidos a Ti, Deus, querendo escutar a Tua palavra, escutar a Tua voz, ser edificado por ela, ser, Senhor Deus, exortado por ela, ser consolado por ela, Deus, porque somente a Tua palavra, meu Pai, tem o poder para nos fazer andar nos Teus caminhos. Somente a Tua palavra, Senhor Deus, nos dá a verdadeira direção. É a Tua palavra que nos direciona a Ti mesmo, Senhor Deus. É a Tua palavra, Senhor Deus, que é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. E somente nela é que nós confiamos, Senhor Deus. Porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra, Senhor Deus, é que mostra a nossa miséria e mostra a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu amor. Somente a Tua palavra confronta os nossos corações a nos arrependermos dos nossos pecados e a enxergarmos, Senhor Deus, a Tua grandeza, a Tua beleza e a Tua santidade. Que esta noite os nossos corações possam enxergar ainda mais, Senhor Deus, diante desse texto. Que o Senhor haja sobre mim, haja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, a cada vez mais por a confiança em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a semana passada, o irmão Manuel trouxe um texto que eu passei a semana pensando nele, nesse texto, que eu comecei a estudar para trazer a pregação de hoje. Que o texto que o irmão Manuel trouxe chamou muito a nossa atenção, irmãos, para nós voltarmos a nos arrependermos e para que nós se voltem verdadeiramente para o nosso Deus. Ele trouxe uma pregação sobre como nós nos afastamos realmente da fonte das águas, que é Cristo, e como nós cavamos cisternas rotas que não retêm água. O que é isso? Colocamos a nossa esperança e confiança nas coisas desse mundo. E muitas vezes, irmãos, as coisas desse mundo, ele chama a nossa atenção, ele consome o nosso tempo e ele nos separa do que verdadeiramente importa, que é estar na presença de Deus, como foi cantado aqui esta noite. Quer estar diante do amor de Deus, quer poder desfrutar do grande amor de Deus que Ele tem para conosco. Deus nos ama, Deus nos chamou a arrependimento. E nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós podemos ver a vida de um homem que foi dada a lei de Deus. Ele acaba de vir aqui, irmãos, pela segunda vez, recebendo a santa lei de Deus. Mas nós sabemos que Moisés foi escolhido para dar a lei de Deus ao povo de Israel. Mas o que é a lei de Deus? A lei de Deus é os 10 mandamentos, para quem ainda não sabe, que Deus deu, o qual reflete o quê? O qual reflete o caráter santo do nosso Deus. Nosso Deus, como Ele mesmo vai se revelar aqui a Moisés, Ele vai dizer que homem nenhum pode ver a sua face
e viver. Ou seja, se cada um de nós aqui, irmãos, pudesse estar diante de Deus, como Ele é, nós seríamos consumidos pela sua santidade. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus, mas também, como ele diz aqui, Ele também é um Deus bondoso, amoroso e que nos chama. E Moisés, é incrível, né? Eu preguei no começo do mês e deixei muita coisa em branco quando eu preguei no Salmo 90, que falava também sobre a vida de Moisés. E Moisés, ele nos mostra o quanto ele amava ao Senhor. O quanto ele amava e ansiava pela presença de Deus. É claro, nesses versículos. Ele desce do Monte Sinai pela segunda vez, porque pela primeira vez o povo estava adorando o bezerro de ouro, estava idolatrando, estava entregue aos seus próprios ídolos, e Moisés quebra as primeiras tábuas da lei de Deus. Né? Mas agora ele já vem pela segunda vez aqui, ele sobe novamente ao Monte Sinai, e ele recebe a santa lei de Deus. Só que ele tem um diálogo com Deus aqui, irmãos, bastante interessante, que se cada um de nós, até mesmo quando nós chegarmos nessa casa, nós nos aprofundarmos, nós vamos ver o que é um relacionamento verdadeiro com Deus. O quanto Moisés amava ao Senhor. O quanto Moisés desejava a sua presença. Ele vai começar no versículo 13, já assim, irmãos. Já no versículo 13 ele começa assim, ó. Versículo 13. Se, pois, eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me mostre os teus caminhos. Não é que Moisés não conhecesse o caminho do Senhor. Deus já tinha se revelado a Moisés, irmãos, muitas vezes de várias formas. Ele já tinha se revelado a Moisés quando ele mandou o povo para ir para o Egito através de uma sarça ardente, que não se consumia, que não pegava fogo. Antes, no capítulo 24 desse mesmo Êxodo, vai dizer que Deus, através de uma nuvem escura, mostra os seus pés diante de Moisés. Ele vai se revelando, e é incrível como ele vai se mostrando, ele vai se revelando a Moisés. Mas também, irmãos, se nós pararmos para pensar, é incrível que enquanto mais Moisés vai tendo conhecimento de quem Deus é, e que Deus se revela a Moisés, ele vai querendo mais ainda. Moisés vai desejando ter laços profundos, a ponto do Senhor dizer, irmãos, que ele conhece Moisés pelo seu nome. Ele diz, eu te conheço pelo teu nome. Meu Deus. Imagine Deus dizendo isso para qualquer um de nós, para cada um de nós aqui. Eu conheço vocês pelo meu nome. Eu conheço cada um de vocês pelo seu nome, pelo seu nome. Eu conheço você. Moisés era um homem pecador igual a nós. Não há em Moisés nada mais do que em nós, mas Moisés era um homem que amava andar na presença de Deus, que buscava a presença de Deus, e que enquanto mais ele tinha conhecimento de Deus, mais ele queria se aprofundar nesse conhecimento. É tudo o que nós precisamos. O que mais nós precisamos, como o irmão Manuel falou a semana passada, é voltarmos a conhecer a Deus mais, a desfrutarmos. Eu lembro que nós, quando nos reuníamos, nós começávamos a falar do Senhor, nós tínhamos um prazer, e talvez com menos conhecimento um pouco do que hoje, mas aquilo era tão prazeroso. Mas o tempo vai passando, né, irmãos? E parece que a gente, quando vai falar de Deus, é mais hoje para querer saber mais do que o outro, ou às vezes para entrar numa discussão, mas não para mostrar a grandiosidade de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus. Irmãos, Deus não somente ele é santo, mas também ele é amoroso. Nós vamos ver mais para frente. Tamanho do amor, tamanho da bondade de Deus. E vai nos esfriando. E nós vamos nos esfriando com o passar do tempo. Parece que o Deus que era tão perto agora já está tão longe. Está tão distante de cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que ele, cada vez mais ele venha fazer que o nosso coração sinta falta de Deus, sinta desejo de buscar a Deus, tenha prazer no conhecimento de Deus. Nós somos abençoados aqui com um homem de Deus que prega todos os domingos para nós, que tem nos exortado, tem nos consolado, tem nos mostrado o irmão Manuel. Ele tem ficado à frente da liderança e hoje eu digo com toda clareza, irmãos, que bom que Deus foi lá e chamou Manuel.
Manuel hoje é nosso líder, hoje ele nos alimenta com a palavra de Deus. Hoje eu não tenho um pingo de inveja de Manuel estar na liderança, eu não tenho um pingo. Não, Manuel está porque Deus colocou ele aqui. E cada um de nós precisamos estar o ajudando. Precisamos estar. O que é que precisa? O que é que você precisa? Porque é assim que uma comunidade, a comunidade dos santos precisa ter comunhão uns com os outros. E nós temos sido abençoados com a palavra de Deus. E muitas vezes a pessoa pensa que não está longe. Eu muitas vezes eu pregar aqui, acho que não estou. Aí quando eu vi uma pregação que exorta mesmo e que eu vejo, eu disse, meu Deus, eu estou longe. Eu estou longe. Essa semana nós conversamos, eu e a André ali, e nós conversamos muito na casa de mãe, e eu vi, né? Assim, a gente pensa quando conversa com uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, eu joguei palavras fora, mas jogou não. A gente chega na nossa casa, a gente reflete, a gente vê, e eu converso mais com minha esposa, e eu vejo como nós precisamos da tua presença. E Moisés é um retrato disso. Era um homem que amava a presença de Deus. Enquanto mais ele conhecia o Senhor, mais ele queria ter conhecimento de Deus, mais ele se aprofundava. E ele diz, me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de achar graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. E é incrível, né? Moisés, ele é um homem de tanta intimidade com Deus, e aqui Moisés funciona como mediador, irmãos. Mediador com Deus. Ele não intercede somente, ele não quer conhecimento somente para a vida dele, aqui também ele intercede pelo povo de Deus. Ele diz, mostra para esse teu povo, para que saiba que é teu povo, o povo que até agora estava idolatrando, mas ele diz, foi o Senhor que tirou nós do Egito. É o Senhor que vai nos revelar quem tu és. Ele intercede, ele fala de conhecer pela vida dele, mas também ele intercede. Ele intercede pelo povo dele. Ele intercede pela igreja. E é assim que um verdadeiro líder, um mediador faz. Ele não pensa. Muitas vezes, quando nós somos exortados aqui, não fico pensando que o desejo de quem está aqui à frente é de que as pessoas saiam ou se afastem. Não. Eu tenho certeza absoluta que irmão Manuel, quando vem aqui à frente, o desejo do coração dele é que cada um de nós se arrependa e se prostre diante de Deus e tenha alegria e busque e deseje a Deus e ame a Deus como Moisés. E é incrível isso. No versículo 14, irmãos, Deus diz a Moisés, e aqui assim também tem uma parte aqui, irmãos, que Deus diz assim, diz, eu enviarei um anjo, Moisés, adiante de vós. E aqui Moisés vai dizer assim, eu não quero que o Senhor envie um anjo. Eu quero que o Senhor vá conosco. Moisés não se conforma apenas com o anjo de Deus, mas ele quer o próprio Deus, ele deseja o próprio Deus, a presença do próprio Deus, de estar com o próprio Deus todos os dias. Ele deseja a presença de Deus. Nós precisamos, assim como Moisés, nós queremos, Senhor, nós desejamos a tua presença todos os dias. Nós queremos todos os dias a tua presença, porque somente, Senhor, estando na tua presença, nós venceremos o pecado que ainda habita em nós, o pecado que ainda luta em nossas vidas. Somente na tua presença, Senhor Deus, é que o pecado será vencido e que nós teremos amor verdadeiro contigo. Nós precisamos estar na presença de Deus, assim como Moisés disse, eu não quero um anjo, Senhor, eu quero que o Senhor vá adiante de nós, eu quero que o Senhor esteja na nossa frente. Parece até que Moisés, irmãos, tem hora que ele está sendo assim, Moisés está sendo um pouco... que, vamos dizer assim, querendo demais. Mas você vê que é um diálogo de Moisés e Deus. Enquanto mais Moisés vai se aprofundando, e Deus vai se revelando a Moisés, ele vai chegar ao ponto de dizer que disse, eu te conheço pelo teu nome. Eu te conheço, Moisés. Respondeu o Senhor, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. E o que é que Deus está dizendo aqui para Moisés? Ele disse, eu vou contigo. E te darei descanso, e te darei abrigo, e te darei paz diante com esse povo. Eu te darei o descanso. Quando nós passamos por uma situação difícil, e o que mais, irmãos, nós fazemos? Muitas das vezes é desconfiar do amor de Deus. É não confiar no amor de Deus. E o que Deus está dizendo aqui para Moisés é que eu te darei descanso, tu descansarás em mim, tu confiarás em mim, tu andarás comigo e eu farei. E eu farei, Moisés, descansa em mim. Nas grandes circunstâncias da vida, quando nós estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade, todos nós, irmãos, o que a maioria das vezes que nós fazemos, sabe o que é?
é não descansar em Deus, é não confiar em Deus. E tudo que nós precisamos, independente da circunstância, é confiar em Deus. Descansar no amor do Senhor. Descansar que Ele está cuidando de nós e que Ele cuidará, independentemente de circunstância, independentemente de sofrimentos, independentemente de qualquer angústia. Deus está conosco. Deus está conosco. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Se tua presença, como eu já falei, se o Senhor não for, não nos faça subir daqui. Moisés deseja Deus, deseja estar na presença de Deus, deseja desfrutar de Deus. Como, pois, se saberá, no versículo 16, irmãos. Como, pois, se saberá, agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo, acaso não é por andares tu conosco? De modo a sermos separados, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Engraçado, né? Aqui no versículo 16. O que nos diferencia dos outros povos da terra? O que nos diferencia das outras pessoas? O que nos diferencia de quem está aí no mundão, largado no pecado? É nossas capacidades? É nossa força? Não. Moisés está deixando bem claro aqui nesse diálogo com Deus que o que diferencia um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, é Deus. É Deus andar conosco. A diferença é Deus estar conosco. Não é em nós mesmos, não é em nossa capacidade, não é nada do que nós possamos fazer da nossa própria força, mas o que diferencia nós e de quem está no pecado é o Deus que está conosco. O que nos diferencia de nas circunstâncias difíceis, nas quais muitas vezes, em passar, eu mesmo já cheguei a me desesperar, o que vai fazer nos diferenciar é o Deus que anda conosco. As circunstâncias dessa vida, ela vai mostrar realmente se nós estamos em Deus ou se nós não estamos. É nas dificuldades, é no sofrimento que nós vamos saber se Deus realmente está conosco, se Ele está no nosso barco. O que vai diferenciar nós e o mundo que cai em desespero, seja por qualquer coisa, seja por qualquer motivo, é o Deus que está conosco. É isso que Moisés está dizendo. O que nos diferencia, Senhor, de todas as outras nações, não somos nós. As lutas, as guerras, as coisas que nós enfrentamos, o que nos diferencia sempre foi o Senhor, sempre será o Senhor. O que diferencia a verdadeira igreja de Cristo é o Deus que ela tem, é o Deus que sustenta, é o Deus que cuida, é o Deus que derrama seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. É isso que nos sustenta. A verdadeira igreja será alimentada com o verdadeiro evangelho. E nas circunstâncias dessa vida, nós sabemos que nós somos carnes ainda, mas nós sabemos que nós temos um Deus que é maior do que tudo e que Ele cuida de nós, independentemente de qualquer circunstância dessa vida. É o Deus que nos diferencia de todos os outros povos, ou seja, desse mundão que não tem o Senhor, que vive nas trevas, que ainda não conheceu o que é a verdadeira luz, o que é o Evangelho de Deus. Ao que disse o Senhor, versículo 17. Ao que disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. E eu fui buscar informação sobre esse versículo, irmãos, e quando Deus vem dizer aqui a Moisés, eu conheço você pelo seu nome. Aqui, irmãos, é uma intimidade com Deus. É um homem que realmente tinha intimidade com Deus. Um homem que amava a Deus, que buscava a Deus e tinha o conhecimento de Deus. E ele vai dizer, eu conheço pelo teu nome. Eu te conheço, Moisés. Eu te conheço, Moisés, antes de tu nascer. Eu te conheço quando eu joguei tu lá naquele rio. Que te levei lá, tu foi criado como príncipe do Egito. Tu foi criado lá no Egito, com todas as ciências egípcias, mas que eu te guardei.
Eu te guardei, Moisés. E é incrível, irmãos, o que Deus fez na vida desse homem, Moisés. Eu vou abrir um pouquinho aqui, irmãos, só para complementar nessa parte de que Deus conhecia Moisés pelo nome dele, lá em Hebreus. Lá em Hebreus capítulo 11, nos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Eu não vou ler todo esse, mas vou ler só algumas partes de versículos. Diz assim, irmãos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés permaneceu firme, como quem vê aquele ainda que ele não tinha tido uma imagem total. Aquele como quem é invisível. É incrível, né? Que nós, povo da Nova Aliança, povo do Novo Testamento, nós podemos ver o que Moisés não viu completamente, plenamente, porque nós sabemos que a revelação de Deus ela é uma revelação progressiva. Né? Deus revela, a sua revelação é progressiva. E Moisés, ele saiu do Egito, ele considerou tudo aquilo, todas as riquezas do Egito, tudo aquilo como nada, para seguir o Deus, na qual ele diz, o Deus invisível. Ele abandonou tudo aquilo por amor que ele sentia a Deus. Moisés era realmente um homem que amava a presença do Senhor. Moisés era realmente um homem que gostava e amava buscar a presença de Deus. Moisés não ficava só de boca, Moisés queria cada vez mais ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus, ter profundidade com Deus. No versículo 18, no versículo 18, diz assim, Moisés diz ainda, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu o Senhor no 19, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. No versículo 20, irmãos, no versículo 19, vai mostrar a bondade de Deus. E aqui um fato bastante interessante, que é a predestinação. Deus predestinou todos aqueles que ele escolheu de antemão. Como assim? Quando Deus diz a Moisés, no 19, respondeu o Senhor, eu farei passar por ti toda a minha bondade. Deus está mostrando toda a bondade dele, na qual nos versículos que nós vamos ler ainda, o 21 e o 22, qual é a bondade de Deus, se não é a revelação completa, na rocha que é Cristo? Moisés ali teve apenas uma sombra do que viria. Mas Deus está dizendo aqui a Moisés, respondeu o Senhor a Moisés, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o meu nome do Senhor, e eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Lá em Romanos capítulo 9, que é o livro que mais relata sobre a predestinação, vai citar esse versículo, onde Paulo vai dizer à igreja de Roma, que ele, no capítulo 9, que fala sobre Esaú e Jacó, sobre a predestinação e a eleição, que ele vai dizer, assim como ele disse a Moisés, terei de misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Lembre-se, irmãos, que nos versículos anteriores, Moisés tanto busca a presença de Deus, como ele também roga por a igreja, por o povo de Deus. Ele roga pelas pessoas. Ele roga por aquele povo que Deus tirou do Egito.
Aquele povo que até nos capítulos anteriores, eles estavam adorando falsos deuses. Eles estavam em idolatria com falsos deuses. Mas aqui Deus vai dizer assim, Moisés, mas eu vou te mostrar a minha bondade. Mas eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E Deus está deixando bem claro aqui que Ele terá misericórdia de quem Ele quiser. E Ele salvará quem Ele quiser. A salvação pertence a Deus. Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E disse mais, e me compadecerei de quem quiser me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. No versículo 20, irmãos, vai deixar algo bem claro para nós. E o que é que o versículo 20 está deixando bem claro? A santidade de Deus. O Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós cremos, Ele é um Deus santo. Moisés, tu não pode ver a minha face. Aliás, homem nenhum pode ver a minha face e viverá. Isso é para que nós tenhamos, irmãos, noção e compreensão da santidade de Deus. O quanto Deus é santo. Ele diz, homem nenhum pode ver a minha face e viver. E nós sabemos que Deus mostrou a sua face. Não aqui em Moisés, mas nós sabemos que Deus mostrou a sua face na pessoa do seu filho. Deus mostrou a sua face no Deus que diz lá em Filipenses, no Deus que se esvaziou de toda a sua glória. Filipenses capítulo 2 vai deixar bem claro que Cristo, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo ele se esvaziou do ser igual a Deus. A face de Deus só pode ser vista na pessoa de Cristo, porque Cristo Jesus se esvaziou de toda a sua glória. Se Cristo tivesse vindo, imagine, se Cristo tivesse vindo em toda a sua plenitude, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, nenhum ser humano poderia suportar, não poderia resistir. Mas Cristo Jesus, Ele se esvaziou de toda a sua glória. O que diz lá em 2 Coríntios, eu não vou pedir que ninguém vá, eu vou levar para ser bem rápido. Que diz assim, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. Diz assim, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quer conhecer a Deus verdadeiramente? Busque a Cristo. Tudo o que Deus tinha para nos revelar, Ele nos revelou em seu Filho. Na face de Cristo, nós podemos contemplar o Deus na qual estava se revelando ali para Moisés. O Deus santo, o Deus perfeito, que se esvaziou de si, que assumiu a forma de servo para dar sua vida na cruz. Como aqui está escrito, busque o conhecimento de Deus na face do seu Filho, na beleza de Cristo Jesus. Tudo o que nós precisamos é ver Cristo. Tudo o que nós precisamos é ver o amor de Cristo derramado em nossas vidas. Que cada um de nós possa buscar conhecer a Deus na pessoa do seu Filho. Toda a bondade, todo o amor de Deus foi derramado em Cristo. E nós podemos ver a Deus na pessoa de seu Filho. Disse mais, versículo 21. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Incrível, né? Um lugar junto a mim, ele trouxe a Moisés. Disse, Moisés, eis aqui um lugar junto a mim. Aqui sobre a penha, eu te poreis. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Irmãos, o que é uma fenda? A fenda, irmão, é uma rachadura. É uma rachadura na rocha. E, estudando esse texto, tudo que me levou a pensar nessa revelação de Deus a Moisés, irmãos,
desse amor e desse cuidado de Deus com Moisés é que ele colocou numa rachadura e nos leva a pensar, sabe aonde? Na cruz. Onde as chagas, onde Cristo foi rasgado. Onde Cristo foi rasgado o seu corpo, como nós lembramos na Santa Ceia. Onde Cristo foi esmagado pelo próprio Deus. Deus não esmagou Moisés ali, como a palavra dele diz. Ele colocou a mão, ele colocou a sua graça ali, ele escondeu Moisés na penha da rocha. Ele derramou a sua graça, a sua misericórdia. Homem nenhum foi salvo porque cumpriu a lei de Deus. Homem nenhum jamais foi salvo. O homem é salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. E ele disse, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E ali, irmão, na penha, a rocha, nós sabemos que a rocha simboliza a rocha eterna que é Cristo. Ali tudo era uma sombra de Cristo. E ele diz ali, eu te ponharei na penha. E na rachadura eu colocarei. E eu farei passar toda a minha bondade sobre ti. E ele fez passar toda a bondade dele. Ele fez passar todo o amor na pessoa de seu filho. Junto a mim mesmo. Como ele está dizendo. Te colocarei na penha, junto a mim, Moisés. E farei com que tu veja toda a minha bondade. E farei com que tu veja toda a minha glória. Eu colocarei, Moisés, a minha mão, a minha graça, para que tu não seja destruído. Para que tu não seja consumido. Toda a minha bondade passará diante dos teus olhos. Tu não vai ver a minha face. Tu vai me ver pelas costas quando eu passar. Mas a minha graça vai ser derramada diante dos teus olhos. A minha bondade será derramada diante dos teus olhos. Tu não me verás face a face. Homem nenhum pode ver a face do Deus eterno, do Deus santo, e viver. Mas pela graça de Deus, nós podemos ver em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. A nossa salvação pertence a Deus. Deus é gracioso. Ele tem nos agraciado, Ele tem agraciado a Igreja Missão de Fé. Irmãos, a buscar cada vez mais conhecer a esse Deus. A perceber, irmãos, esse texto aqui, sabe o que é que ele nos mostra? E nos mostra profundamente um relacionamento tão profundo e tão amoroso de dois seres. Do Deus que criou, do Deus Criador e a sua criatura. Um amor que cada vez mais foi cativado, foi aprofundado. E tudo que eu e que vocês estamos aqui, que nós precisamos, é buscar mais de Deus. É nos aprofundar no amor de Deus. É ter noção da grandeza de Deus, da santidade de Deus. Nos arrependermos e amarmos Ele, não por uma obrigação. Você já imaginou, irmãos? Aqui cada um de nós que é casado. Se as nossas esposas ou os nossos maridos tivessem um amor para conosco apenas por obrigação. Se não tivesse um amor verdadeiro, se não tivesse um cuidado, se não tivesse esse amor. Escutando um filósofo, eu não vou me aprofundar muito, porque eu não sou muito bom em filosofia. Ele foi comparar o amor de Platão, Aristóteles e o de Cristo. E eu estava ontem e fui olhar, e meu Deus. Aí falou de Platão, e eu não vou citar aqui, nem do de Aristóteles, mas o que realmente importa que é o de Cristo, que é o amor que se doou. É o amor que não é apenas de palavras, mas é um amor que é doação. Cristo se doou, como está escrito lá em João capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que crê. É o amor de Deus, assim como Ele teve com Moisés e por nós. É o amor de Deus que tem que constranger os nossos corações. Se o amor de Deus não constranger os nossos corações, não vai ser regras, não vai ser nem mesmo a santa lei de Deus, deixe de fazer isso ou deixe de fazer aquilo. Não serão essas coisas que vai fazer com que nós tenhamos relacionamento verdadeiro com Deus. O relacionamento verdadeiro de Deus, se você quer provar dele, irmãos, busque ter um relacionamento, assim como Moisés teve. Moisés, enquanto mais ele tinha, mais ele queria conhecer a Deus. E Deus foi se revelando com o passar do caminho. Cada vez mais Deus foi se revelando a Moisés.
Você não vai ver Moisés se lamentando, eu deixei o Egito. Lá eu tinha riqueza, lá eu tinha isso, eu tinha aquilo. Você vê Moisés se lamentando? Você vê Moisés fazendo isso? Não. Moisés, cada vez mais, o que ele fala é aquele: eu quero te conhecer. Eu quero cada vez mais te conhecer. Eu quero cada vez mais provar desse amor. E eu quero que o teu povo conheça também, quando ele roga pelo povo de Deus. Então, irmãos, que o amor de Deus, como foi escrito que está aqui, na face de Cristo, constrange nosso coração a buscar mais o Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar e nos dar uma semana abençoada em sua presença de busca, de serviço. Ô, irmãos, era tão bom se tivesse mais gente para ajudar o irmão Manuel aqui na pregação. Era tão bom se nós se dispôssemos mais para pregar a palavra. Ele trabalha como nós trabalhamos. E vai estudar e traz pregações aqui bem explicadas, né? Então a igreja precisa estar junta, precisa desfrutar desse amor, precisa se constranger. Irmãos, sabe qual é o meu desejo para mim, para nós todos aqui? Que esse amor de Cristo, que esse amor de Deus na pessoa de Cristo, constrange nosso coração. Amém? Que Deus venha nos abençoar, Ele venha nos dar uma semana proveitosa, que Ele venha ter misericórdia de nós, irmãos. Como Ele diz aqui, só para terminar o versículo 23. Depois, quando eu tirar a minha mão, tu me verás pelas costas, porém a minha face não verá. Né? Ele protegeu Moisés o tempo todo, Ele cuidou de Moisés o tempo todo. Ele amava Moisés. Ele nos ama. Nós somos seus filhos, nós arrependemos do nosso pecado, nós cremos, Ele nos ama. Ele cuidará de nós, assim como Ele cuidou de Moisés. Constranja seu coração. Se você está frio, não está com vontade de ler a palavra de Deus, busque. Busque escutar pregações. Busque escutar pregadores que pregam a verdade. Busque escutar pastor José Mabessa, homem que tem profundidade na palavra. Não vai ter implicância, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, vamos implicar com quem mostra a verdade para nós, irmãos. Tá doido? Vamos parar com a implicância besta. Ele é um homem tão profundo. Minha esposa estava assistindo a pregação dele agora à tarde e tem hora que eu paro, eu começo. Tem coisa que você começa sem querer? Você começa sem querer, e daqui a pouco você para e escuta. Porque ele fala profundamente de Deus. Eu amo a vida daquele homem, não vou mentir, eu amo a vida do pastor Zé Mabessa, oro por ele, peço a Deus que Deus sustente. Eu sei que tem outros, não só tem ele. Tem muitos outros homens de Deus. Eu falo dele por a profundidade que eu creio que ele tem. Oro pela vida do pastor Jardel, que é o nosso pastor presidente também, um homem que combate o falso evangelho também, que vai contra as heresias, né? Nosso Ministério de Missão de Fé. É isso, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que os irmãos, daquilo que não entenderam, busquem nas suas casas nesse texto aqui. Aqueles que tiverem vontade, desejo, busquem ter intimidade com Deus durante essa semana. Amém? Eu vou orar a Deus e o irmão Manuel vem louvar. Pai querido, diante de Ti, da Tua presença santa, por meio somente do Teu Filho, Deus. Assim como a Tua mão, Senhor Deus, que protegeu Moisés naquele momento. É a Tua mão, Senhor Deus, que nos protege cada dia, meu Deus. Todos os dias nessa terra. É a Tua mão que nos conduz para Ti mesmo, Senhor Deus. É a Tua mão, Senhor Deus, que quando nós estamos, Senhor Deus, lá, Senhor, já frios, ela nos traz de volta, ela nos chama de volta. É a Tua misericórdia, é a Tua graça, é o Teu cuidado. Oh, Senhor Deus, nós confiamos em Ti, Senhor Deus, que nós possamos a cada vez mais confiar mais em Ti, Deus, que nós possamos desfrutar do Teu amor mais e mais, e assim, Senhor meu Pai, nós possamos, Deus, ter mais intimidade contigo, nós possamos, Deus, ter mais desejo, nós possamos, meu Deus, ter mais vontade, Senhor Deus, de estar na Tua presença. Tudo que nós precisamos estar é na fenda da rocha. É na fenda da rocha. Tudo que nós precisamos estar é na rocha eterna. Tudo que nós precisamos estar, Senhor Deus, é sustentado pela Tua mão poderosa, meu Deus. Que o Senhor derrame amor nos nossos corações por Ti, Pai. E que essa semana seja uma semana de busca, seja uma semana realmente de entrega, Senhor Deus, na Tua presença. Faz isso comigo e conosco, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.